da terra, Rei do universo, Autor da criação, nós queremos nessa manhã te agradecer, queremos te bendizer por mais um dia de vida, por mais um dia nesse ano de 2021 que se inicia. Obrigado, Senhor. Nós abençoamos cada irmão aqui, abençoamos aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Nós abençoamos cada um com as tuas bênçãos. Abençoamos esse ano. Declaramos que será um ano de muita paz e saúde e vitórias, pois o Senhor é a nossa vitória. O Senhor é o motivo da nossa alegria, da nossa existência, e devemos tudo a Ti. Por isso a nossa gratidão por tudo, Senhor. Muito obrigado. Obrigado até pelo que passou, pelo ano passado. Obrigado pelos livramentos que Tu nos deste. Obrigado pela nossa família, os nossos familiares, amigos, igreja. Obrigado por tudo. Continua conosco nessa manhã, fala a cada coração. A palavra é Tua, eu apenas quero ser usado, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que o Teu Espírito venha fluir de uma maneira sobrenatural, pois a Tua palavra por si só já faz tudo, já supre todas as necessidades que temos. Por isso que cada interior, cada coração seja ministrado pelo Senhor, cada mente, cada entendimento nessa manhã seja levado cativo ao Senhor. A tua mente seja levada cativa a Deus para compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar com você nessa manhã, e que o teu coração seja como terra fértil que recebe a semente e produz. Que o teu coração venha receber a palavra do Senhor nessa manhã e venha produzir para a glória e honra do nome do Senhor. Que nessa manhã apenas o Teu Espírito, Senhor, tenha acesso aos nossos corações, e que esse ambiente seja cercado, ó Pai, com muralha de fogo, e os Teus anjos ministradores sejam enviados em trabalhar ao nosso favor. Fica conosco e glorifica o Teu nome em nós. É o que te pedimos, agradecidos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós tentamos conhecer Deus e como Ele trabalha, como Ele age. Tentamos entender o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós. E muito pouco nós entendemos. Muito pouco a gente compreende. Por que isso? Porque nós somos pequenos demais. O nosso entendimento é pequeno demais para compreender a grandeza de Deus. Deus é tão grande e os seus feitos são tão poderosos que está abaixo, que está acima do nosso entendimento. Tá? E eu quero falar um pouco nessa manhã sobre o tempo. Porque é importante nós entendermos o tempo. E para falar do tempo, nós também precisamos falar um pouco sobre fé e sobre esperança. Tá? Então eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, que nos fala sobre o tempo, tá, irmãos? Especifica bem sobre o tempo. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Eclesiastes. Faz parte da sabedoria, né? Esse livro é maravilhoso. A mensagem, assim como Provérbios, é maravilhoso. Capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15.
Diz assim, irmãos: tudo neste mundo, eu estou com a Bíblia, versão linguagem de hoje, tá? Então, conforme a tua versão aí, que Deus fale contigo aí conforme a tua versão de Bíblia, tá? Diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar ou colher. Versículo 3: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de arrancar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Nós estamos nesse tempo, né? Versículo 6: há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas, para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda hão de acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então eu entendi que nesta vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Versículo 13: todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isto é um presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. As pessoas dizem que não, né? Que nada é para sempre, né? É mentira de Satanás, viu, irmãos? Versículo 14, vou ler novamente. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. E tudo o que acontece, ou que pode acontecer, já aconteceu antes. E Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Esses versículos, só até aqui mesmo, são perfeitos. Eu poderia continuar falando aqui, porque eu ia falar de cada um desses pontos, e nós iríamos perceber que é a realidade que vivemos, a realidade do tempo. Mas o tempo, ele é tão mal compreendido por nós, que nós acabamos sendo prejudicados por causa disso. Porque nós muito pouco, irmãos, entendemos que tudo o que acontece, tudo que aconteceu na sua vida o ano passado, já que só estamos no segundo dia, né? Hoje é o dia 2, é isso mesmo? Estou assim. Até porque nós passamos a última semana toda, as 2 últimas semanas, né? Tendo culto todos os dias, aí a gente fica, né, um pouco, como diz aquele ditado, né? Nós ficamos areados, né? Então, tudo que aconteceu o ano passado aconteceram coisas terríveis com muita gente. Muita gente. Foi um ano de escassez,
Foi um ano de frieza espiritual, foi um ano de desânimo para alguns, mas para outros foi um ano de despertamento, foi um ano de salvação, foi um ano de libertação, foi um ano de cura. Por quê? Porque Deus tem tempo determinado para todas as coisas. Deus tem um tempo determinado para você, um tempo determinado para mim. Então na tua vida Ele trabalha de uma forma, na minha vida trabalha de outra forma, na vida do irmão Ele trabalha de outra forma. E por esse motivo nós não podemos nos basear na vida dos outros. Porque a tua vida é a tua vida. Deus trabalha de uma forma individual, com cada um. Mas é uma forma, isso nos mostra o individualismo de Deus, nesse sentido, nos mostra o cuidado dele, isso mostra o cuidado de Deus com você, a preocupação de Deus com você, onde Ele cuida, irmãos, em todas as nossas necessidades, Ele tem um cuidado especial. Se você vai sair, Ele diz, olha, você sai e volta com a proteção. Se você vai dormir, você dorme e Ele ministra o teu sono, como diz o salmista. Se o inimigo vem contra você, ele vai fugir contra você por 7 caminhos, né? Ele supre todas as nossas necessidades. E aí nós muitas das vezes vivemos preocupados com o dia de amanhã. Como diz no Evangelho de Mateus, nós nos preocupamos com o ano que vem, o ano 2023. Ficamos preocupados com coisas que não deveriam. E aí, muitas das vezes, essa preocupação, ela tira o sono das pessoas. Essa preocupação tira a paz das pessoas. Esse ano que passou, irmãos, não só a pandemia, sabe, causou um prejuízo gigantesco na vida das pessoas. Não foi apenas a pandemia, mas foram as próprias pessoas. É pelo que elas são. Sabe, irmãos? E eu estava olhando o índice de problema, de problema na família, de problema nos casamentos. Um índice assustador, irmãos. A quantidade de queixas nas delegacias. Por quê, irmãos? Porque o casal ficaram mais tempo juntos. Tem cabimento um negócio desse, irmãos? Então eles passaram a brigar mais. Passaram a ter mais problema por passar mais tempo juntos. Que coisa do diabo é essa, irmãos? Por quê? Tinha que aproveitar. Eles tinham muito era que aproveitar a vida. Como nós acabamos de ler aqui. Era aproveitar a vida. Aproveitar a vida os dois, né? Nós falamos a 2, mas é a 3, né? Casal e a presença de Deus e o Espírito Santo. Mas não, aumentou, irmãos, as queixas nas delegacias. Os problemas, separações. E eu assisti alguns relatos de alguns casais falando, né, que não aguentava mais ficar dentro de casa com o outro. E aí se cumpre o que o Tiago fala no capítulo 4. De onde é que vêm essas guerras? De onde é que vêm esses problemas? Sabe de onde é que vem? Vem de dentro de vocês. Foi isso que o Tiago falou. E é uma realidade, irmãos. O ser humano, ele é problemático. Nós somos problemáticos. A carapuça, como diz o outro, né? Pega de quem deve, né? Mas eu vou generalizar. Nós somos problemáticos, irmãos. E nós, em vez de diminuirmos o problema, diminuirmos a confusão, amenizarmos a confusão, nós jogamos álcool
nós jogamos gasolina. O ser humano, ele é terrível. Terrível. E eu sempre quando falo quando estou falando de pessoas, do interior das pessoas, eu sempre cito a carta de Tiago, capítulo 4. Porque, vamos lá, irmãos. Vamos aproveitar e vamos ler Tiago, carta de Tiago, capítulo 4. Porque aqui nos mostra, irmãos, como o ser humano é problemático. E nós não podemos esconder isso, sabe? É claro que uns são piores do que outros. Umas pessoas são piores do que outras. Mas aí onde vem, irmãos, o tratamento de Deus. Nós que conhecemos a Cristo, nós que temos um entendimento de mudança. Quantas pessoas que não se dão bem com ninguém, quantas pessoas que não se dão bem no trabalho, quantas pessoas que na faculdade, na família, aquela pessoa sempre causa problema. Ela sempre tem que causar um problema. Sempre. E todo mundo vê isso, menos ela. Até o dia que alguém chegar para ela e dizer assim: olha, você é problemática. Porque normalmente ela não consegue. Ou o próprio Deus mostrar isso para ela. Então, se você é uma pessoa que tem problema em se relacionar com outras e que sempre causa confusão, vá se tratar. Vá se tratar. Se você é uma pessoa que não sabe resolver problemas, conflitos, sempre você, em vez de jogar água, você joga gasolina ou álcool, vá se tratar. Nós somos apaziguadores. Apaziguar. Já viu aquele bujão? Vocês já viram apagando o fogo de um bujão? Um bujão em chamas? Vocês viram como é que apaga? Alguém que já fez primeiros socorros aí? Você não apaga um fogo de um bujão jogando água. Se você jogar água no fogo, ele vai bater no teto. Você abafa. Aí você chega com um pano molhado e você joga em cima do bujão. Acabou. Então nós precisamos ser apaziguadores. Tem uma confusão? Envolve você ou não? Você tem que ser apaziguador. Você tem que chegar, pedir a direção de Deus, porque o fruto do Espírito é isso. Nós precisamos deixar que o fruto do Espírito flua em nossas vidas. Tá? Vamos ler a carta de Tiago, capítulo 4. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês, porém, vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, estão prontas até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Repetindo, eu estou usando a versão linguagem de hoje. Mas você pode acompanhar aí que Deus vai falar contigo do mesmo jeito. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisa a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada. Não quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio
de desejo violento. Essa versão, ela assusta em alguns momentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, versículo 7: obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas, e fiquem tristes, gritem e chorem. Mude as suas risadas em choro e a sua lágrima em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Eu não me canso de ler isso aqui, porque nós precisamos nos policiar. Muito, muito, muito. Nós precisamos estar nos policiando. Nós estamos no início do ano de 2021. Para nós aqui, né? Nós temos que viver o ano romano, né, irmãos? Nós estamos no início desse ano. Mas é um ano para fazermos uma retrospectiva também. É um ano também para pararmos e analisarmos como vivemos o ano passado, esses últimos dias. Precisamos também parar e ver o quanto nós estacionamos, o quanto nós erramos, o quanto nós falhamos, o quanto nós prejudicamos pessoas, o quanto nós matamos pessoas, que é o que ele diz aqui, né? Quantas vezes nossa língua foi como uma espada para matar as pessoas, para machucar as pessoas. E muitas das vezes é proposital mesmo, né? Ou indiretamente, ou inocentemente. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração e sabe qual é a intenção do nosso coração. Na carta de Paulo aos Gálatas, abre comigo, capítulo 5. Carta aos Gálatas, capítulo 5, nos fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O que é que tem a ver com o tempo, né, irmãos? Tem tudo. O fruto do Espírito, ele produz em nós, ele se manifesta em nós as boas ações. Aqui nós temos várias e várias tomadas aqui, tá? O Espírito de Deus não é uma energia, é uma pessoa. Amém? A palavra do Senhor nos diz que Ele geme, que Ele ora, que Ele intercede por nós. Então Ele não é um espírito, Ele é uma pessoa espiritual. Ele não é uma força. Então aqui tem várias tomadas, e todas essas tomadas têm a energia 110. Assim é o fruto do Espírito em nós. É um único Espírito, mas que gera tudo de bom. É como se essa mão direita gera amor, essa aqui já gera paz, a perna direita já gera bondade, a esquerda já gera, e assim sucessivamente. Versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Versículo 23. A humildade, o domínio próprio, e essas coisas
E contra essas coisas, lei não existe. Tá? Então, o que deve fluir das nossas vidas? É o fruto do Espírito, e não aquilo que eu acabei de ler na carta de Tiago. Então, irmãos, se há alguma maldade no nosso coração, ela tem que ser abafada. Abafada no sentido não é jogar debaixo do tapete não, tá? Esconder para se manifestar. Apesar de que o velho homem nunca morre, irmãos. O velho homem, ele continua dentro de nós. Ele não morre. Por que não morre? Porque o velho homem é a nossa vontade. Então não morre. Você não fique pensando que o velho homem morre. Qualquer momento que você vacilar, ele se manifesta e diz: opa, cheguei, quem manda sou eu. E isso depende muito do alimento que você está comendo. Que tipo de alimento você está ingerindo? Porque se você está ingerindo um alimento físico sólido, feijão, farinha, carne, você vai estar fortalecendo essa sua carne aí. Normal, você não morre, né, irmãos? Mas se você está ingerindo aqui, palavra de Deus, se você está ouvindo o conselho de Deus, você está fortalecendo o seu espírito. Você está fortalecendo, você está dizendo amém para a vontade de Deus. Você está dizendo glória a Deus para a vontade de Deus. Então, em momentos decisivos, você, através do seu desejo controlado pelo Espírito Santo, você vai saber como agir. Por isso que há um perigo para aquelas pessoas que têm um temperamento forte. É um perigo. Porque as pessoas que têm temperamento fortes, elas têm tendência a falar antes do tempo. Fica a mensagem aí para vocês que têm um temperamento forte. Tá? A tendência é falar pelos cotovelos. Então é bom ser tardio no falar, ser tardio para agir, fazer como o juiz Josafá, né? Gideão. Deus falou com ele, mas ele falou: olha, se é o Senhor mesmo que está falando, vem falar comigo de novo, manda aquele anjo vir falar comigo de novo. Se é o Senhor que está falando, então eu quero que hoje à noite chova. Só um exemplo, tá? Para vocês entenderem melhor. Então hoje à noite eu quero que chova só nesse tapete aqui. Eu vou botar esse tapete aqui no meio do tempo e eu quero que ele amanheça ensopado. É Deus que está falando, ele pode fazer isso. Quando foi no outro dia, o tapete amanhece molhado e em volta do tapete seco. Ele falou: opa, mas eu preciso de mais sinal ainda. Não é ser Tomé. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, se o tempo der. Não é ser Tomé, mas é ser precavido, irmãos. Tem pessoas que caem em cada conto que não é nem de fadas. E aí quando é no outro dia ele falou: eu vou fazer o contrário agora. Eu quero agora que seja o contrário, que chova em volta do tapete, mas que o tapete não molhe. Foi isso que o Gideão fez. E quando for no outro dia que ele chega, está lá o tapete enxutinho e em volta tudo molhado. Ele falou: agora é Deus, agora não tem outra. Agora eu tenho certeza que foi ele. Calma, paciência. Era Deus dizendo: você vai vencer, eu quero que você seja um líder, eu quero que você seja levantado no meio do meu povo, eu quero que você defenda o meu povo, mas eu estou contigo para isso. Não importa o tamanho dos seus inimigos, não importa o tamanho do problema, eu vou lutar com você, nós vamos vencer, você vai vencer. E ele falou: é Deus que falou mesmo, então eu vou. Calma, é ter calma. Quando você pensa, você forma as palavras. Quando você pensa, você forma o que você vai falar. Quando você não pensa, você fala
Imagine aí escrever, né, o contrário, só porque não teve calma para escrever. Assim são os pensamentos. Isso quer dizer que a fé, vou pincelar a fé e a esperança. Para você entender o tempo, você também tem que ter fé. A Bíblia nos conta a história de Josué e Calebe. E vocês sabem disso, a igreja sabe. Quem não sabe vai ficar sabendo um pouquinho. Eles eram jovens e Deus prometeu: olha, essa terra será sua. A tua conquista vai vir, viu, Calebe e Josué? Porque vocês foram fiéis. Vocês confiaram na minha palavra. A herança de vocês está pronta. A herança de vocês está pronta, está preparada. Só que a conquista, ela vem além da vitória. A conquista está além da vitória. Amém? Você conquista hoje, mas você só toma posse? Não sei. Isso tem, assim, dado um nó na cabeça das pessoas. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Amém? Vocês não cantam isso? Nós não cantamos isso, irmãos. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomemos posse. É a realidade. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele liberou tudo de bom. Está tudo liberado no mundo espiritual. Agora vai buscar. Vai pagar o preço. Ah, mas Jesus pagou o preço. Ah, de quem diga isso. Mas você também tem que pagar um preço. Aqueles que vêm após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? Você sabe qual é a sua cruz, não sabe? Sabe qual é a sua cruz diária? Sabe qual é a cruz que você tem que carregar diariamente? Sabe qual é a cruz que você tem que carregar ano após ano? Sabe qual é? É tudo aquilo que é um peso na tua vida, é uma cruz. Seja ele físico ou espiritual. É uma cruz. Está no mundo espiritual. Por que nós falamos sempre que seja liberado sobre a tua vida tudo aquilo que está retido no mundo espiritual? Daniel estava orando, e vocês sabem também da oração de Daniel, 21 dias. E a bênção foi liberada, irmãos, desde o primeiro dia. A Bíblia diz que desde o primeiro dia, Deus falou assim: Daniel, eu ouvi as tuas orações desde o primeiro dia. Só que eu mandei Gabriel levar a bênção, e o principado da Pérsia, ele não permitiu que Gabriel passasse. E aí eu tive que mandar Miguel, porque Gabriel é um anjo de recado, Miguel é um anjo de guerra. Entende? Mas Deus não sabia que Gabriel não era um anjo de guerra, e por que ele mandou? Porque Daniel tinha que orar um pouquinho mais. Porque a bênção não podia chegar no primeiro dia, era fácil demais. E vocês sabem que quando as coisas são fáceis demais, as pessoas não valorizam. É ou não é verdade, irmãos? As pessoas só valorizam as coisas quando elas pagam um preço. Quando é o suor derramado. Quando elas gastam tempo. Quando elas investem, não é gasta, né? Nós não gastamos tempo. No reino de Deus, nós investimos tempo. Aí ela valoriza, porque ela sabe que ela investiu o tempo. Então, não é diferente com você. Voltando para Josué e Calebe. Eles conquistaram a terra. Eles entraram na terra prometida. Mas tu sabe que mesmo eles estando dentro da terra, Calebe só teve posse da terra.
só conquistou a terra 45 anos depois. E aí, se eu te disser que aquela bênção que você está orando só chega daqui a um ano, misericórdia, pastor, está repreendido. Se eu disser para você que só chega daqui a 10 anos, sangue de Jesus tem poder, pastor, vira essa boca para lá. E se eu for aumentando, vai deixar muita gente com a cara de tristeza. E muitas das vezes nós não estamos preparados para receber o que pedimos. Pede e não recebe porque pedes. Nós lemos agora há pouco, Tiago capítulo 4, carta de Tiago. Além de pedir mal, pede para os seus próprios interesses. Irmãos, sempre que você pedir alguma coisa para Deus, você tem que saber o que você vai pedir. Sempre que você estiver disposto a receber alguma coisa de Deus, porque Deus ele vai te dar algo, mas Ele quer algo em troca. Por quê? Porque se vem muito fácil, sabe? Eu falo no sentido de Deus é amor, tá? Deus não age como Satanás, não. Não pense nisso. Se o Satanás dá uma coisa para alguém, se o diabo dá uma coisa para alguém, ele reivindica com juros e correção monetária. Ele reivindica. Deus não. Deus não trabalha assim. Deus ele não te dá algo porque tu precisa muito e porque tu quer. Esquece. Ah, pastor, ora por mim é porque eu já não aguento mais ficar só. Já ouvi muito isso. Preciso casar. Ora a Deus aí porque eu já não aguento mais viver só. Motivação errada. Tudo tem um tempo determinado. Para tudo há um tempo determinado. Se você ultrapassar esse tempo, você vai pagar o preço. Você vai sofrer as consequências. Deus vai te punir? Não. A consequência é quem vai te punir. A punição é a consequência. A punição é a consequência do teu erro. Tem uma placa dizendo velocidade 100. Se você vai para 120, se alguém vai para 120 e bate o carro, ele bateu o carro muitas das vezes pela consequência da velocidade. Ah, pastor, mas poderia bater o carro a 50 km por hora. Sim. Mas não justifica. Você bateu o carro a 120 e não foi a 50. Então você quebrou um princípio. Você desobedeceu a lei de trânsito. Você estava a 120, a placa diz que é 100. A consequência foi abatida. Não adianta querer justificar que poderia ter batido o carro até a 10 km por hora. Não adianta. É a realidade. Bateu o carro a 120, enquanto era para ir a 100. E nós gostamos de fazer isso. De querer justificar uma coisa. Justificar o erro. Nós somos mestres para isso. E biblicamente muita gente fez isso. Inclusive Saul. Ah, Senhor, eu não matei esses animais que o Senhor mandou matar tudo. Eu só deixei as vacas gordas, os carneiros gordos, os bodes gordos, para te fazer um sacrifício, para sacrificar a ti. Olha que armação, né? Parece justo, né, irmãos? Mas qual foi a ordem que eu te dei? Vai e mata tudo, as pessoas e os animais. Mas não. Deixou pessoas vivas e animais bonitos. Não, isso aqui não vou matar não, esse boi é muito bonito para a gente matar. Ah, esse carneiro aqui é muito bonito para a gente matar. Vamos levar que é para a gente fazer um sacrifício a Deus.
E aí onde Deus diz: eu não me agrado em sacrifício. Eu prefiro um coração quebrantado e contrito do que um sacrifício. Então não adianta sacrificar se o nosso coração está longe. Não adianta sacrificar se o nosso coração está longe do propósito. Se o nosso coração está distante do propósito. Deus não recebe. E é uma mera ação que diante de Deus não vai valer nada. É uma mera ação que só vai valer diante das pessoas se tiver visível. Se for uma ação invisível, melhor ainda, que ninguém vai ver. Já viu aquelas pessoas que fazem algo para se exaltar? Não vai ter recompensa nenhuma. Então, a fé, irmãos, vamos adiantar um pouco. A fé e a esperança, elas trabalham juntas. Eu tenho fé, mas eu não tenho esperança. Eu tenho esperança, mas eu não tenho fé. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, que a fé e a esperança andam juntas. E sem fé, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, aos Hebreus capítulo 11, vamos lá? Sem fé, é impossível, irmãos, agradar a Deus. É impossível. Capítulo 11. A fé é a certeza de coisas que vamos receber, as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A tua versão aí, talvez, a fé é a certeza das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera. Um dos problemas que nós temos vivido no tempo de hoje diz respeito a esses dois pontos. Lembrando que fé e esperança e tempo, eles trabalham juntos. Alguém tem fé, mas não tem esperança? Não existe. Alguém tem fé, mas não está ligado no tempo? Não existe. Porque se alguém tem fé, ele crê que Deus existe. Se alguém tem esperança, ele crê que Deus existe. Ele está ligado no tempo de Deus, na hora de Deus, que nós acabamos de ler lá em Eclesiastes 3. É impossível alguém viver e dizer que tem só um desses. Eu tenho fé, mas não tenho esperança. Mas eu não estou nem aí para o tempo. Ele vai estar no mundo da lua. Então, o que era para ele receber esse ano, ele está esperando daqui a 10 anos. O que é para ele receber daqui a 10 anos, ele está esperando esse ano. Você tem que entender as coisas. Você não começa, você começa a estudar, vai para a faculdade esse ano e você diz, no final do ano eu vou ter o meu diploma de nível superior na minha mão. Não é assim, irmãos, que funciona? Eu vou fazer medicina, vou fazer direito, a não ser que seja um tecnólogo que é 2 anos e meio, acho que já até estão diminuindo isso a cada dia, mas eu vou fazer medicina e final do ano eu estou aí formado com meu diploma de medicina na mão. É assim que funciona? Alguém que pensar assim, ele está pensando tolamente. Então, muitas das vezes, nós, a igreja, também agimos assim. São coisas tão claras e transparentes, que não é para agora, que não é para amanhã, que você precisa entender e precisa esperar. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo
70, né? Salmo 40. Salmo 40. Mas aí nós corremos para o Salmo 70 e aí nós começamos. Deus, apressa, Senhor. Apressa-te em me socorrer. Apressa em me ajudar. Não, é no tempo de Deus. Eu sei que o desespero, ele faz isso. Mas esse tipo de oração, irmãos, ele não deve ser feito. Porque tudo é no tempo de Deus. Esse tipo de Deus apressa aí que eu já não aguento mais. Deus não vai apressar, tem tempo. Tem tempo determinado, Ele determina o tempo. Você tem que esperar o tempo de Deus. Aí o versículo 6 ele diz, olha, ainda voltando para a fé. Versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele, precisa crer que Ele existe e que é recompensador, né? Ou galardoador. Tem o mesmo significado. Os que procuram conhecê-lo melhor. Fé. A fé, também eu quero te dizer que ela não é algo de você. Ou como assim? Fé é como não é descrito como um dom, tá? Nem como um fruto do Espírito. Porque o Espírito de Deus em você, ele gera a fé em você. É o próprio Deus quem gera a fé em você. A fé não é algo que é do homem natural, tá? Eu estou falando da fé que diz respeito a Deus, já que existe vários tipos de fé. Da fé que... aquela fé que move montanhas, como Jesus falou. A fé que faz com que o milagre aconteça. Aquilo é algo, é coisa de Deus, irmãos. Não é coisa do homem, é dom de Deus. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso em Colossenses, Filipenses. Fala um pouco sobre fé. E ele deixa bem claro, né? Depois vocês leiam Filipenses, Colossenses. Ele fala um pouco sobre isso. Porque é algo que nós dependemos para a nossa sobrevivência. A fé é o que faz você esperar. A fé é o que faz você confiar. A fé é o que faz você ter esperança. A esperança e a fé, elas andam juntas. Quando Deus chegou para Noé, no livro de Gênesis, quando Deus chegou para Noé e falou: Noé, eu quero que você me faça uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra e vou acabar com tudo. Noé falou: tudo bem, vou fazer. Vai demorar alguns anos, viu, Noé, para fazer essa arca. Imagine os dias de hoje. Imagine uma obra tão grande, uma construção tão grande. Como era que você ia se comportar diante de uma palavra tão grande de Deus? E muitas das vezes Deus chega para você e diz: olha, vou te usar e vou realizar uma obra gigantesca através de você. E aí você diz que nada, isso... Porque nós esquecemos da Bíblia, muitas das vezes. Nós esquecemos dos exemplos bíblicos. A Bíblia nos fala de um profeta que é chamado de profeta maior. E vocês conhecem quem é ele, conhecem a história dele, mas eu vou pincelar que é para vocês lembrarem. O nome dele é Isaías. Profeta Isaías. Foi muito usado por Deus nos dias dele, nos dias em que ele viveu. E Deus chegou para ele e deu uma indireta: ô Isaías, preciso tanto de alguém para me usar, mas eu precisaria de pessoas que fossem disponíveis para mim.
Porque a quem eu vou enviar se não tem ninguém para enviar? Foi uma indireta de Deus. Aí ele entendeu. Aí ele falou: Senhor, olha, eu quero muito ir, mas eu só tenho um problema. É claro que ele não só tinha um problema, ele tinha um problema, ele tinha muitos problemas, tá? A Bíblia não entra em detalhe, mas Isaías não tinha só o problema de ser linguarudo, fofoqueiro talvez. Ele tinha outros problemas, assim como nós. Você não tem só um problema. Diante de você tem vários problemas. E isso não impede de Deus te usar. E ele falou: olha, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. E Deus veio e tocou na boca dele. O anjo tocou na boca de Isaías. E Isaías teve o maior problema resolvido. Ele sentiu a necessidade, lembra do nosso interior? Falou da língua, mas a boca só fala o que está no coração. A língua só expressa a expressão do interior das pessoas. O problema todo não está, a Bíblia fala muito da língua, mas o problema todo não está na língua. O problema todo está dentro das pessoas. Então não queira, condenar a língua das pessoas. Por mais que Deus fale que a língua é terrível, é um membro terrível, porque é ela que se encarrega de mexer para que o som saia. Mas o sumo está aqui. A positividade ou a negatividade está aqui, dentro de nós. Está dentro da nossa alma, dentro do nosso íntimo. E aí muitas das vezes só Deus para arrancar. Não tem psicólogo, não tem libertação pessoal. É só Deus para ir lá e arrancar. E isso pode ser arrancado através da palavra, através do que você ouve. Porque a salvação vem pelo ouvir. A libertação também vem pelo ouvir. E se você abrir o seu coração, ele entra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Apocalipse 3, 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. É só estar atento e entender e ouvir. Estar disposto a obedecer o que Deus diz, o que Deus fala na sua palavra. Jó capítulo 8, versículo 9. Jó 8, 9. Todos encontraram? Antes dos Salmos, irmãos? Jó está antes dos Salmos. Capítulo 8, no versículo 9. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como uma sombra. Nós temos que aprender a ser disponíveis, a ter Deus, sabe? Em todos os momentos, em todas as formas, em todo o tempo. Nós não sabemos de nada. E o tempo está diante de nós. Então, ou você crê, ou você espera, ou você confia em Deus o suficiente, confia no que Ele vai fazer, no que Ele quer fazer, ou você vai se precipitar. E se precipitar, perde o foco, perde o alvo. As pessoas perdem o alvo quando elas se precipitam. Elas erram quando elas se precipitam. Então, é bom ouvirmos o conselho do Senhor. Os que esperam no Senhor, como diz
como diz o próprio profeta Isaías no capítulo 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sabe? Você olha e você não vê, mas o seu coração vê e confia. Só um milagre. E você crê no milagre. E você confia no milagre. Você espera. Você espera o tempo de Deus. Amém, irmãos? O tempo, fé e esperança. Se liga no tempo. Creia. E tenha esperança. Tá? Vai com essas 3 palavrinhas aí na tua cabeça e no teu coração. Estamos no início do ano. Você vai começar tem muita coisa para você começar, né? Você que não começou, vai começar. Tem muitos projetos, muitos planos. Se liga no tempo. É tempo? Está no tempo certo? Essa é a hora? Esse é o momento? É isso mesmo? Deus confirmou? Deus falou com você? Deus te confirmou? Você fez como Gideão? E decida crer no que Deus diz. Que chova ou que faça sol, não duvide do que Deus diz. Ele falou que passa os céus e a terra, mas a palavra dele não. Confie. E tenha esperança. Eu confio em Deus. Eu espero em Deus. Jó estava passando por uma situação terrível, que todos vocês sabem. A história de Jó. E a mulher chegou para ele e falou: olha, é bom você abandonar logo esse teu Deus aí e morrer. E aí em um outro momento ele falou, sim, mas a resposta dele foi: você é uma louca, Deus me livre. Vou fazer um negócio desse, você é doida, você fala como uma doida. E aí em um outro momento ele diz: eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Deus está vivo, e no momento certo ele vai se levantar sobre a face da terra. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus está vivo, eu sei que Deus está vivo, eu confio nele, eu espero nele. E você sabe qual foi o resultado da vida de Jó. Deus deu tudo para ele. Jó passou apenas por um tempo. Você está passando por uma fase, só uma fase. Vai passar. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Confie. Caleb esperou, foi 45 anos. Ele tinha 40 anos quando Deus falou que ia dar a terra para ele, e deu. Mas ele só teve o prazer de plantar naquela terra 45 anos depois. Mas no dia que ele recebeu a terra, ele não ficou reclamando, misericórdia. 40 anos depois, nós não já estamos na terra há 45 anos? Por que Deus não me deu logo? Por que tinha muitas e muitas reclamações que ele poderia ter feito, mas ele não fez. Ele não fez. Isso que você está passando, está vivendo, isso é o mínimo. Aí você pode até dizer: pastor, porque não é você que está passando, não é você que está vivendo. E aí 45 anos depois ele diz: olha, eu estou recebendo essa terra hoje, mas eu estou recebendo com tanto vigor, eu estou provando da vitória com tanta veemência, que é como se fosse há 45 anos atrás.
O cara já com 85 anos. Você ia dizer o que hoje? Tá bom de morrer já. Quer o que mais? Não é isso que as pessoas falam? Tô velho, menino. Tô morrendo já. Com 60 anos. Não vou mais para lugar nenhum. Com 60 anos. Já não faço mais nada. Já não tenho mais vigor para fazer nada. Com 80 anos. Essa palavra que eu deixo para você nessa manhã. Vamos orar? Feche os seus olhos, de pé, sentado, você é que diz. Como você achar melhor. Pai, nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos porque Tu tens cuidado de nós. Te agradecemos porque Tu se preocupa conosco todo o tempo. E eu quero assim apresentar esses irmãos aqui. Eu quero apresentar cada um que está me ouvindo nesse momento. Que o Senhor venha estar assim, agindo conforme a necessidade de cada um. Não aquela necessidade, ó Deus, que bate no coração desesperada. Mas aquela necessidade que nós nem sabemos. E que o Senhor nos concede. Não por necessidade, mas por amor, por cuidado. E eu quero te pedir, Senhor, que nessa manhã o Senhor venha estar suprindo as necessidades de cada um. Mas também não são as necessidades em que eles buscam e almejam diariamente. São aquelas necessidades que eles têm e que eles não sabem. Aquelas que estão no oculto. Aquelas que estão no coração de cada um deles. Toma o teu povo em tuas mãos. Toma a tua igreja em tuas mãos. Glorifica o teu nome sobre o teu povo nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, abençoamos esse ano. Declaramos que será um ano abençoado para todos nós. As lutas vão vir, para alguns grandes lutas, para outros nem tanto. Mas todos nós venceremos, porque não é nós quem pelejamos, é o Senhor quem peleja por nós. E assim como em toda a história do teu povo, o povo de Israel, não era eles quem pelejavam, como em vários momentos que eles nem foram para a guerra, o Senhor venceu os seus inimigos sem eles precisarem lutar, porque o Senhor peleja por nós. Assim, Pai, eu te peço que essa luta, que essa guerra, que essa peleja seja lutada, ó Deus, pelo Senhor. Algumas nós vamos lutar, mas outras nós não vamos precisar lutar. Fortalece o teu povo, ó Deus, que a fé do teu povo seja aumentada, que a esperança do teu povo seja a base, ó Deus, que entenda o tempo certo, o momento certo, a hora certa, para agir, para abrir a boca, para falar, para profetizar. E nessa manhã, nós te agradecemos, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vais fazer, nós te agradecemos. Obrigado, Espírito Santo. Continua conosco nessa manhã. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome